Fala galerinha do canal, vamos começar um vídeo falar sobre endocrinologia. O teste de tolerância oral à glucose é um teste no qual o paciente ele não está nem com a glucemia normal, que é entre 70 e 100, e nem é diabético ainda. Por exemplo, a gente vai lá, pede para o nosso paciente fazer jejum de 8 horas, faz a glicemia em jejum e chega com um valor entre 110 e 126. Então é um valor que não determina que o paciente é diabético e nem determina que o paciente está em seus valores normais. Então a gente pede esse teste de tolerância oral à glucose, que é um teste para a gente poder especificar melhor, para a gente fazer uma curva de glicemia, né? A gente vai lá, vai medir a glicemia do paciente de 30 em 30 minutos e ver para onde é que ela está indo. Se o paciente ele está com os valores normais, por aí o primeiro exame foi tomado de forma errada, se o paciente está em uma pré-diabetes ou se o paciente ele é diabético. Como que é realizado o exame? O paciente vai tomar um copo de água, 325 ml de água e 75 gramas de glicose. E a gente vai avaliar esse paciente nas próximas 2 horas. Depois dessas 2 horas, se o valor glicêmico, né, a glicemia do nosso paciente está abaixo de 140, normal. Agora, se está um valor entre 140 e 200, quer dizer que ele tem uma certa intolerância. Quer dizer que o metabolismo do corpo dele não está conseguindo controlar adequadamente a homeostase glicêmica, né? Não está conseguindo controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso quer dizer o quê? É uma pré-diabetes, né? O paciente tem que começar a se cuidar. E maior a 200, esse paciente é realmente diabético, tá certo? Como que a gente faz o diagnóstico de diabetes? Glicose em achuno, em jejum, glicose em jejum, maior a 200 em azar e maior a 126 em jejum. E a gente também pode fazer o diagnóstico através da hemoglobina glicosilada, no qual a hemoglobina pode estar maior a 6,5. Como que é o diagnóstico clínico? O diagnóstico laboratorial é os laboratórios. A gente vai lá, tira o sangue do nosso paciente, a gente manda para fazer um estudo dos seus valores. Lembra aí que eu já fiz um vídeo sobre hemograma, assista o nosso vídeo. E aí a gente vai ter os valores e a gente vai diagnosticar de acordo com o laboratório. Mas também tem o diagnóstico clínico, que antigamente não tinha laboratório. Como que é? O paciente ele vai ter uma sede excessiva, né? Vai ter uma sede excessiva, vontade de beber água, que se chama polidípsia. Poli é muito e dípsia quer dizer sede. Poliúria quer dizer que o paciente urina muito. Por que o paciente urina muito? Por quê? Você vai lembrar de nefrologia que a glicose ela é filtrada pela nefrona, ela é filtrada, ela passa o glomérulo e ela é reabsorvida no túbulo proximal. No túbulo proximal existe uma quantidade, os receptores aí, tem os receptores para glicose, no qual eles vão pegar essa glicose e vão colocar para dentro do corpo de novo. Esses receptores eles se saturam até um determinado valor. Então, quando o paciente é diabético, ele não está conseguindo controlar bem os níveis de glicose, os valores são muito altos. Por aí o paciente está com 500 de glicose. Então, está saturado. Chega um valor ali que fica saturado e começa a eliminar açúcar. Então, começa a eliminar a glicose. Essa glicose ela tem poder osmótico, que arrasta a água. Então, na hora que arrasta essa água o paciente vai eliminar a água, então vai ter um aumento na urina. É por causa disso. Não vai conseguir absorver a glicose ela vai ir embora na urina e a urina arrasta a água. Então, isso pode até levar a uma desidratação do paciente, perda de líquido, tá certo? Polifágia, fome excessiva, o paciente, os níveis de insulina também controlam o centro da leptina, através da leptina, neuropéptido Y, controla os níveis, a vontade de comer, certo? Então, às vezes também tem a questão do diabético ter maior fome, existe essa questão, existe do controle da fome e a perda de peso que esse paciente vai ter. Por que essa perda de peso? Essa perda de peso vai ser em relação ao catabolismo das proteínas, vai ter uma diminuição da massa muscular, tá certo?
Por quê? Para e pensa. A glicose ela não está entrando na célula muscular. Então, se ela não está entrando na célula muscular, o que vai acontecer? Vai acontecer que a célula vai começar a degradar a proteína para poder consumir, para poder começar a utilizar como um metabólito, para gerar energia na célula muscular. Tá certo? E outra coisa também é o tecido adiposo. Muitas vezes, o que acontece? Tem a cetoacidose diabética, que é um estado alterado do paciente. O que é a cetoacidose? Você vai lembrar de bioquímica. A insulina ela não cumpre a sua função, no qual há aí um aumento de corpo cetônico no sangue. E esse corpo cetônico ele serve para induzir o metabolismo, para abastecer o metabolismo corpóreo. Metabolismo energético, formação de ATP. Então, quando a insulina não cumpre as suas funções, existe uma degradação do tecido. Quais são os critérios laboratoriais? Então, como eu falei para vocês, glicemia esporádica, pedir uma glicemia, o paciente chegou, vamos fazer aqui uma glicemia nele, maior a 200, a gente já diagnostica diabetes. A hemoglobina glicosilada, ela é até melhor em alguns aspectos. Por quê? Porque ela avalia em questão ao maior tempo, em relação a algum tempo maior. Por exemplo, a glicemia em jejum, eu estou vendo uma foto de um momento. É aquele momento, eu fiz o exame, está aquele valor. Já a hemoglobina glicosilada, a hemoglobina, para ela se é uma questão de algum tempo. Então isso me indica já uma alteração que não vem de hoje, mas de alguns dias, de algumas semanas, tá bom? Deixa seu like, curte, compartilha com seu amigo. Continua aí para nossa série de sangue. Próxima aula, diabetes. Forte abraço.